Oiê! A receita de hoje é de um bolo caseirinho que mistura duas massas, a de baunilha e a de chocolate, formando uma textura linda marmorizada. O bolo mármore é aquele bolo fácil de fazer, delicioso e com uma aparência linda e que combina perfeitamente com um cafezinho. Além deste bolo, utilizando a mesma massa, eu vou te ensinar a fazer uma versão do bolo formigueiro. Então já passa seu cafezinho e vem comigo para a cozinha para aprender mais essa receitinha deliciosa. Mas antes, já deixa aqui o seu like no vídeo, se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito e ative as notificações no sininho para você não perder nada do que rola por aqui. Então vamos dar início aqui ao preparo da massa. Aqui na tigela da batedeira eu já tenho aqui margarina. Eu vou utilizar margarina porque eu já faço várias vezes essa massa, eu gosto do resultado que ela traz aqui, mas também faço com manteiga, fica muito bom com manteiga, tá? Mas eu vou resolver fazer com a margarina porque tem muita gente que acha que não fica bom e fica bom sim. Então dá pra você fazer, dá pra você utilizar a margarina aqui neste caso, sempre em temperatura ambiente, tanto a margarina quanto a manteiga, assim como o leite e os ovos também, para que não talhe essa massa, tá? Aqui eu estou utilizando a margarina da marca Qualy, que é a margarina que eu gosto mais de utilizar. Então aqui eu vou fazer pelo método cremoso, que é onde inicia se batendo a gordura junto com o açúcar refinado. Então agora eu vou adicionar o açúcar refinado e com o batedor Globo agora eu vou bater tudo até formar um creminho bem branquinho, aproximadamente aí de 2 a 3 minutinhos. Então formou esse creme branquinho aqui, agora a gente vai começar a colocar os ovos. Então aqui eu tenho os ovos em temperatura ambiente e eu vou adicionar ele aqui em duas etapas. Então vou ligar a batedeira, vou colocar uma parte dos ovos, metade, espero misturar um pouco e depois adiciono o restante. Transferi o creme aqui para uma tigela e agora eu vou colocar metade da farinha e vou misturar aqui com a ajuda do fouet. Aqui eu tenho leite integral em temperatura ambiente, vou colocar também metade desse leite, misturo novamente. Vou colocar mais uma parte da farinha de trigo e o restante do leite. E agora coloco a última parte da farinha. Então eu divido a farinha em 3 partes, intercalando, né, com 2 partes do leite. E por último agora eu entro aqui com o fermento em pó. Massa pronta, aqui eu já tenho uma massa básica maravilhosa que você pode adicionar especiarias oleaginosas, né? Não só fazer o que eu vou te ensinar aqui hoje, que é o bolo mesclado e o bolo formigueiro, mas também outros tipos de saborizações, tá? Então agora para transformar ela aqui na massa de chocolate, eu vou pesar essa massa e vou dividir em 2 partes. Pesei minha massa, ela me rendeu 1.397 gramas, eu dividi em 2. Então aqui eu vou colocar agora 698 gramas de massa. Então agora eu tenho 2 massas divididas igualmente, tá? Então nessa massa aqui eu vou fazer ela primeiramente de baunilha. Então eu gosto de saborizar a massa branca, né? Você pode ou não saborizar ela, mas eu gosto de saborizar com laranja. Pode ser a laranja Bahia, caso você encontre, que eu adoro, mas aqui é a laranja lima. Então eu vou tirar aqui umas raspinhas dela, tá? Evitando de tirar a parte branca para não amargar. Eu gosto aqui do sabor da laranja, né, misturado com a massa de chocolate, mas caso você não goste, não precisa colocar as raspinhas, tá? Estou adicionando aqui também pasta de baunilha, que vai trazer todo um saborzinho especial aqui. Essa que eu estou utilizando aqui é da Dabela.
E agora é só misturar aqui muito bem. E agora aqui vou transformar a outra parte na massa de chocolate, então eu vou adicionar aqui, ó, cacau em pó. Você também pode adicionar, se você quiser, chocolate em pó 50%, mas o cacau vai deixar ele mais escurinho aqui, tá? E agora eu vou dar uma mexidinha até incorporar bem o cacau aqui na massa. Massas prontas, agora a gente vai fazer a montagem do bolo. Eu vou utilizar essa forma aqui de bolo inglês. Ela tem um comprimento de 23 centímetros por 10 centímetros de largura por 9 centímetros de altura, tá? Eu untei ela com o desmoldante e eu forrei toda a lateral e o fundo com papel manteiga. Então, eu corto o papel manteiga na medida da lateral, do fundo, né, 2 vezes, dobro ele, e também aqui da lateral. E aí eu só venho encaixando ela aqui porque fica mais fácil de soltar. Então aqui eu começo colocando, ó, com a colher, porções da massa de chocolate. E agora eu vou fazendo a mesma coisa com a parte branca, ó. Então vou colocando por cima da massa de chocolate. Venho aqui com a ponta de uma faca, de uma espátula e dou uma mesclada aqui nessa massa, ó. E novamente repito aqui com a massa de chocolate. E finalizo com a última parte de massa branca. Eu faço isso até mais ou menos a metade da forma. E ó, novamente, com a espátula, a ponta da faca, eu mesclo aqui a minha massa. Como a massa tem um rendimento muito bom, deu para fazer aquela assadeira e vou fazer essa daqui também de furo central. Ela tem a medida de 17 centímetros de diâmetro por 8 centímetros de altura. Eu já untei ela com desmoldante, mas caso você não tenha, você pode untar com manteiga ou com a margarina e depois enfarinhar com a farinha de trigo. E aqui eu começo novamente, ó, colocando uma porção da massa de chocolate. Porção da massa branca. E vou finalizar aqui, ó, com o restinho de massa de chocolate. Mesclo novamente e tá prontinha a massa. Agora eu vou levar ao forno já pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente aí 35 ou 40 minutos, mas né, aquela coisa, cheirou bolo a sua cozinha, já vai lá, dá uma espiadinha no forno, apalpa com a mão em cima que provavelmente seu bolo já vai estar assado. Bati mais meia receita da massa do bolo para fazer agora o bolo formigueiro. Eu vou utilizar o granulado Dark, que é da marca da Calibu, mas você pode utilizar qualquer tipo de granulado. Existe no mercado uma grande variedade de granulados. Então tem os granulados macios, que vai estar sempre escrito na embalagem, que geralmente a gente utiliza para envolver os brigadeiros. E existe também os granulados crocantes, que geralmente são forneáveis, e esses granulados a gente utiliza para a produção de pães, de bolos, né, de muffins, enfim. A diferença é que os granulados macios derretem com mais facilidade, então você vai ver ali os pontinhos derretidos na sua massa, e os granulados crocantes não, eles vão ficar mais certinho ali os pontinhos na sua massa. Outro detalhe importante também é que a gente tem os granulados que são feitos agora à base de chocolate puro, né, à base de manteiga de cacau, o que vai trazer um sabor muito mais gostoso na sua massa, e os que não são, que são um sabor tipo chocolate. Então isso é uma coisa que vocês também devem se atentar ao comprar ele. Eu prefiro utilizar os granulados macios e os que são composto, né, de chocolate na sua composição, porque vai trazer uma qualidade, né, e um sabor mais especial para o seu bolo.
E aqui também uma outra opção que eu vou te dar é você trabalhar com as gotas de chocolate. Essa aqui são da Hershey's, são as gotinhas de chocolate também que você pode utilizar aqui na massa do bolo, em cookies, é muito gostoso, porque também é base de chocolate puro, tá? Então você pode tanto fazer essa massa com as gotinhas de chocolate ou com o granulado e você já vai ter 3 tipos de sabores de bolo, né? O bolo formigueiro, o bolo com gotas de chocolate, inclusive você pode mesclar com gotas de chocolate ao leite e gotas de chocolate branca e o bolo mármore. Então, com uma mesma massa, a gente consegue fazer 3 tipos de bolo. Aqui eu vou colocar o granulado na massa e vou também colocar um pouco das gotinhas para dar todo um sabor especial aqui na minha massa. E agora, ó, é só envolver tudo. Olha só, que delícia. Pra ficar diferente, eu vou assar esse bolo nessa assadeira aqui, que é uma assadeira decorada da Capa Rosa. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo certinho o código dela e a medida. É importante que você unte bem com o desmoldante, principalmente quando a forma é bem decorada, para não grudar a sua massa aqui. Eu estou utilizando aqui, ó, o desmoldante da Carlex, que é um desmoldante que eu gosto muito de utilizar nesses tipos de forma. Completei aqui até a metade. E o restante da massa eu vou assar aqui nessas mini forminhas, que eu vou deixar também as informações dela aqui na descrição do vídeo. E minha receita de massa, então, me rendeu essa assadeira aqui e essas 2 pequenininhas. Também vou levar agora ao forno a 180 graus por aproximadamente aí uns 30 a 35 minutinhos. Essas daqui geralmente assam um pouquinho antes, tá? Mas cheirou o bolo, você já sabe, né, que já tá na hora de você dar uma olhadinha no seu forno para ver se sua massa já ficou pronta. Bolinhos assados, eu aguardo aproximadamente uns 10 minutinhos e em seguida eu já desenformo eles. Para cobrir o bolo mármore, eu vou fazer aqui uma ganache de chocolate ao leite. Então eu tenho aqui chocolate ao leite derretido no micro-ondas, né, em 30 em 30 segundos. E vou adicionar aqui creme de leite de latinha que eu misturei o soro, tá? Então eu vou colocando o creme de leite aqui e vou misturando até ficar bem homogêneo. Mistura bem, vai ficar nessa consistência aqui. E agora aqui, ó, com uma colher, com uma espátula, o que você achar melhor, a gente vai passar toda essa ganache por cima, né, e na lateral do bolo. Se você não quiser cobrir com chocolate, você também pode somente polvilhar um pouquinho de açúcar de confeiteiro, que além de ficar bonito, também fica bem gostoso. Depois que eu espalhei a ganache por cima do bolo, eu tenho aqui chocolate branco derretido. E aí agora eu só vou fazer aqui, ó, por cima, uns arabescos assim, ó. Indo e voltando. Aqui no bolo decorado, ele tem umas cavidades aqui no meio, né? Então eu só vou preencher com um brigadeiro cremoso que eu já ensinei aqui no canal. Vou deixar aqui na descrição do vídeo e também aqui nos cards. E olha que graça que ficou os mini bolinhos formigueiros. Eu coloquei numa base de papelão e coloquei essas toalhinhas aqui de papel. E eu vou decorar aqui agora por cima com o brigadeiro. E aqui é só você vir por cima fazendo movimentos aqui de zigue-zague. E olha só que mesa mais linda e apetitosa
com uma variedade de formatos de bolos utilizando a mesma massa. As raspinhas de laranja dá todo um toque especial junto com o sabor do chocolate no bolo mármore, por isso não deixe de colocar elas. É um bolo macio, fofinho e muito saboroso, perfeito para um cafezinho. E esse bolinho formigueiro com essas gotinhas de chocolate e esse granulado dark ficou incrível. Experimente esse bolinho e quando fizer, compartilhe aqui comigo. Qualquer dúvida que você tiver, deixa aqui nos comentários. Eu espero que você tenha gostado, eu vou ficando por aqui e te espero no próximo vídeo, toda terça-feira, às 18 horas. Um beijo e até mais!